Sejam todos bem-vindos ao Formulando, o canal que desbloqueia conhecimento magistral. Estamos aqui para compartilhar informações valiosas que vão te ajudar a entender mais sobre todos os benefícios da personalização de tratamentos. Eu sou Fábio Fonseca, farmacêutico formulador, especialista em cosmetologia e assistência farmacêutica com mais de 20 anos de experiência em farmácia magistral. E eu sou Jaqueline Stockel, farmacêutica formuladora, bioquímica, especialista em farmácia magistral, farmacologia clínica e prescrição farmacêutica, com 20 anos de experiência em farmácia de manipulação. Nós vamos falar sobre como a farmácia de manipulação pode contribuir para a saúde e o bem-estar de maneira ampla e significativa, e sobre as últimas tendências em tratamentos personalizados e também casos de sucesso. Vem com a gente! A perda urinária feminina é uma condição que afeta bastante a vida de muitas mulheres e tem impacto negativo profundo na qualidade de vida delas. É um problema que afeta a saúde emocional, a vida social e a atividade sexual dessas mulheres. A incontinência urinária feminina pode ter diversas causas e pode ser agravada pela menopausa devido às grandes mudanças hormonais, afetando cerca de 40% das mulheres nessa fase. É muito importante discutirmos abertamente sobre esse tema para superar esse tabu e buscar os tratamentos adequados para a reabilitação do assoalho pélvico. Nesse episódio, nós vamos receber o Dr. Fábio Leal, médico formado pela EMESCAN com residência em ginecologia e obstetrícia. O Dr. Fábio possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FENABRASGO, e pela Associação Médica do Brasil. E ainda pela FEBRASGO, possui certificado em urodinâmica. Tem curso de urodinâmica pela Santa Casa de Misericórdia de Campinas, curso de cirurgia videolaparoscópica pela EMESCAN, curso de atenção primária à saúde pela Fundação Unimed, MBA em gestão de saúde pela Universidade Pedro Leopoldo, além de ser especialista em cirurgia íntima e laser pela Brazilian College Laser Sculpture e professor da pós-graduação em terapia hormonal e longevidade da mulher na EMESCAN. Dr. Fábio Leal ainda é autor do livro Vencendo os Desafios da Menopausa com Saúde e Equilíbrio. Seja bem-vindo, Dr. Fábio. Obrigado pelo convite. Estava devendo essa vinda aqui, eu não conhecia aqui, já fui convidado, né? Não Isso foi por aí. falta de convite, já fui convidado. Me desculpe, mas não pude vir hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas Maravilha. Muito bem-vindo, Dr. Fábio. E também doutora Priscila Valentim, que é médica ginecologista e obstetra pela EMESCAN. Na ginecologia, possui um olhar especial na saúde íntima, prevenindo e tratando disfunções perineais. Na obstetrícia, busca oferecer a melhor experiência no ciclo da gestação, parto e puerpério, de forma individualizada, com acolhimento e ciência. Antes de se tornar médica, já foi fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher pela EMESCAN e cuida de mulheres desde 2005. É uma boa caminhada que temos por aqui, né, Fábio? Certamente muito conhecimento para ser compartilhado, Jaque. Isso aí. E o assunto de hoje, ele trata, né, exatamente aí a incontinência urinária feminina, extremamente específica, né? Porque a incontinência urinária feminina é diferente da masculina. Sim. Então, nosso podcast aqui hoje é para falar de mulheres. E de tabu, né, Jaque? Porque as mulheres têm um pouco de vergonha de falar sobre esse problema, né? O dado é bem alarmante, como a gente falou, são quase 40% das mulheres em menopausa começam a ter esse tipo de sintoma, esse tipo de problema, né? E o quanto que isso não é comum nas rodas sociais. Sim. Né? As mulheres escondem, né? Exatamente. Elas escondem esse assunto. É um assunto que realmente envolve muito tabu, muita vergonha, né? Muito triste, assim. Quando elas começam a perder urina, elas começam a mudar também a sua vida social. Começam a deixar de ir na academia, começam a deixar de sair com as amigas, né? Eu já tive pacientes que falaram, eu não saio mais para passear com as minhas amigas, eu estou evitando viajar, né? Porque eu tenho que ir ao banheiro várias vezes, porque minha calcinha fica molhada, tenho que usar um forrinho. Então, você vê que o impacto social é muito grande. E aí a gente precisa desmistificar tudo isso, porque muitas tecnologias existem hoje, né? E nós precisamos trazer esse assunto à tona, porque a mulherada merece
e saber que tem recurso. Porque quando a gente pensa, né, queria que o Dr. Fábio falasse muito isso, ele que está lá na pós-graduação de, né, saúde da mulher, de longevidade, e a gente pensar na expectativa de vida da mulher e na qualidade desse envelhecimento. Fala um pouquinho disso para a gente, doutor Fábio. Na verdade, quando a gente pensa em saúde feminina integral, né, vamos dizer assim, a primeira coisa que você pensa quando a paciente fazer atividade física, né? E a paciente que tem incontinência urinária, ela não vai fazer atividade física, ela vai perder a urina. Aí já tem um impacto na qualidade do nosso tratamento da menopausa. E o tabu que se fala assim que existe na incontinência urinária, que na verdade ele é um câncer social, que ele é tido como câncer social. A pessoa sai da sociedade, ela não vai na igreja, não vai em festa, não vai em lugar nenhum. Nem casa de filho, porque ela tem vergonha de molhar a cama da casa do filho. E o estigma pior, que é o estigma que é doença de velho. Uhum. Assim, a lembrança que eu tenho de incontinência urinária era das minhas avós, né? Uhum. Minhas avós, tenho certeza que elas tinham incontinência urinária, porque elas tinham cheiro de urina. E uma das minhas avós foi quem me ensinou a costurar. Então, eu sei costurar, fazer tricô, crochê, bordar, esses negócios tudo. Eu lembro que ela ficava perto dela me ensinando e eu lembrava do cheiro da urina. E a outra, minha avó, foi quem me ensinou a cozinhar, que também tinha cheiro de urina. Até eu começar a estudar incontinência urinária, eu achava que aquilo era normal, era coisa de velha. Então velho tinha cheiro de xixi. Eu fui descobrir que isso não era normal quando eu já estava na faculdade estudando. E aí, doutor Fábio, inevitavelmente você me faz fazer a pergunta para vocês assim. A medicina é uma área muito vasta, né? O que é que fez com que vocês se tornassem ginecologistas e especialistas nessa área? Né? Porque a ginecologia também é enorme, né? É muito interessante isso como especialidade. Mas o que despertou esse olhar para o doutor Fábio, né? Considerando aí toda essa experiência que ele já tem, né? de vida mesmo, de formado, e depois você, né, doutora Priscila, como fisioterapeuta, que se torna ginecologista, também aí com esse olhar especial para essa área da mulher. Isso aconteceu mais ou menos, foi em 97, quando na faculdade que eu vi que isso não era normal. Foi sorteado um tema livre lá para falar de incontinência urinária e caiu em mim. Lembra ainda, eu chambou lá na ginecologia. Tudo bem, falei mal pra caramba, né? Porque toda vez que a gente não fala de uma coisa que a gente não sabe, a gente tende a falar mal, que é mais fácil, jogar pedra. E depois que eu comecei a estudar, tipo, tudo que você estuda, você apaixona, né? Aí foi por aí que eu fui para o tratamento de incontinência urinária. Nossa, fui muito criticado no começo. Você vai fazer isso? Isso é coisa de pobre e de velho. Não, mas eu vou fazer porque eu gostei de estudar o assunto e foi essa coisa, entendeu? E depois foi desmistificando, mas aquilo que eu fazia há 25 anos atrás já mudou totalmente, né? Hoje a gente tem muita coisa nova, muita novidade. Hoje posso dizer para você que incontinência urinária tem cura, desde que bem diagnosticada, né? Olha que maravilha. Mas assim, a gente começou a falar sobre incontinência urinária e eu não tive assim, a gente não deixou aquela frasezinha, aquela resposta, né? O que de fato é a incontinência urinária? Mas aqui, doutora Priscila não falou. O que despertou ela nesse olhar de buscar essa melhora aí na qualidade de vida das mulheres? Então, Jaqueline, o que me motivou foi o seguinte, eu já era fisioterapeuta, né? E a fisioterapia, ela tem aquela gama de recursos para reabilitar, né? Voltar, devolver a função. Então, fisioterapia motora, respiratória. E, na época, estava começando ali em 2003, 2004, aquela fisioterapia uroginecológica. Era esse o nome na época. Que era aquela fisioterapia que devolvia a função dos músculos íntimos, do assoalho pélvico, aquela musculatura ali que um monte de gente nem sabe que existe. Naquela época, então, fisioterapia, lá na região íntima, como assim? Isso não existe, né? Então, na época, só em Belo Horizonte, em São Paulo, alguns locais que tinham esse trabalho mais desenvolvido. E eu me encantei, porque a saúde da mulher precisava, né, dessa melhora. A minha avó tinha incontinência urinária. Então, assim, a gente via o quão isso já afetava a qualidade de vida dos nossos familiares e também na clínica de fisioterapia, né, quando a gente estava ali acompanhando. Então, eu fiquei encantada. Comecei a estudar essa área, fiz a pós-graduação, né, de saúde da mulher. Então, meu foco era exclusivo em cuidar de gestantes e incontinência urinária feminina. E aí foi avançando. Quando eu resolvi fazer medicina, né, por outros caminhos aí, até pela motivação da obstetrícia, no ambulatório de uroginecologia lá na Santa Casa,
eu vendo aquelas histórias, né, das mulheres se queixando, então pouco que elas já melhoravam era muito. Na fisioterapia, o pouco que ela já melhorava já era muito. Então, assim, os recursos eram um pouco limitados. A gente tinha ali comportamental, cirúrgico e a fisioterapia. E aí, estudando um pouco mais, aí já em 2018, 2019, estudando tecnologias na ginecologia, né, como o Dr. Fábio já colocou, como que avançou. E aí eu comecei a ver os recursos novos que tinham. Então, até a própria fisioterapia, que da minha época era bem limitada, hoje já tem uma fisioterapia mais avançada, com mais recursos. E aí mais aparelhos sendo lançados, né, sendo desenvolvidos, engenheiros estudando aí novas tecnologias para ajudar. Então, você começa a ver o quê? Cura. Uma melhora funcional mais rápida, porque algumas pacientes falavam assim, nossa, mas fazer fisioterapia é muito demorado. E hoje em dia a gente tem visto o quê? Um tratamento mais rápido, mais otimizado, porque a mulher não quer parar, ela trabalha, ela está cuidando do filho, as avós estão cuidando dos netinhos agora, né? Isso aí. Então, essa vida ativa da mulher, a própria cobrança da mulher em busca de melhorias na qualidade de vida, tem buscado isso. Então, isso me encanta a cada dia. Quando eu vejo, assim, qualquer melhora, o que puder melhorar a qualidade de vida, é algo que realmente me encantou. E é o que o Dr. Fábio colocou. Quando a gente estuda aquilo que a gente inicialmente desconhecia, quando você já vai começando a se aprofundar, e você vai encantando cada vez mais, né? Então, é o que realmente me motiva. E estamos aí. Mas o que doutor Fábio e doutora Priscila, o que é a incontinência urinária? É a perda involuntária de urina, vamos dizer assim. Isso, é a perda de urina, né? E que causa algum transtorno, algum dano social, como a gente já bem frisou aqui, né? Como ele citou anteriormente, considerado um câncer na sociedade, porque a mulher se afasta. Então, esse dano social que é bem considerável, né? Ela deixa de ir à igreja, ela deixa de fazer atividade física, que é fundamental para a qualidade de vida dela. Então, assim, esse dano social já implica. Então, não é normal perder urina. A gente tem essa frase lema, perder urina não é normal, né? E até no pós-parto, a gente ouve isso até hoje. Ah, não, é normal perder urina no pós-parto, né? Porque deve beber, tá sobrecarregado. Opa, isso já liga um alerta. Não, a gente está falando muito de menopausa, mas o que eu foco muito com as mulheres é a prevenção. Porque não começa na menopausa. Isso a menopausa aí. É só uma ladeira onde... abaixo. Mas o que começa mesmo são com os fatores de risco. Então, isso a gente precisa muito frisar. Então, assim, realmente eu bato nessa tecla, falo o tempo todo, prevenção. Não adianta achar que as tecnologias vão ser milagrosas, que os remédios vão ser milagrosos, ou que a cirurgia vai ser milagrosa, ou que a fisioterapia vai fazer milagre. Não, existe uma prevenção que é muito mais importante. Então, se a gente deixa tudo piorar, vai deixando, vai acumulando, é muito mais difícil também para o tratamento, né? Então, por isso que a prevenção é a palavra-chave. Então, perder urina não é normal, mas precisamos prevenir se a gente não tem ainda. Então, quais são aí as principais causas que vão levar a essa perda urinária, né? E dentro dessas diferentes causas, a gente vai, então, né, discorrer sobre cada uma delas para que as nossas, né, ouvintes, elas consigam ir afastando essas possíveis causas para essa qualidade de vida aumentar. Fala pra gente, doutor Fábio. É muito. Para começar, só o fato de ser mulher já facilita essa incontinência urinária. Porque a musculatura reto-abdominal é a musculatura mais forte que você tem, que os mamíferos teriam que andar de 4. Então, toda a pressão abdominal teria que ser feita no reto-abdominal. A partir do momento que começou a andar, de bípede, toda a pressão abdominal foi para o períneo. E o períneo, eu gosto de usar esse método mnemônico para ensinar aos meus alunos, é o seguinte: o períneo você encara como se fosse aquela cama elástica que tem lá na praia, que tem nos aniversários. Aquele parte metálica que tem seria os ossos da pelve. Aquele pula-pula que tinha uma malha que fica elástica, aquilo seriam os músculos. E aquelas molinhas seriam os ligamentos. Imagina um pula-pula daquele com 15 anos que está sendo usado. 20, 30, um períneo de uma mulher que tem 40 anos que está sendo usado. É a mesma coisa. Quanto mais o tempo vai passando, essa musculatura vai ficando plástica e elástica, que vai perdendo colágeno. Vocês sabem melhor do que eu que depois dos 27 anos é 1% de perca de colágeno ao ano, depois da menopausa é 3, 4% ao ano. E para complicar mais o lado da mulher, a cama elástica dela vem com 3 furinhos no meio. O da uretra, o da vagina e o do ânus. Então, é tosse crônica, vai afrouxar essa tela.
só o simples fato dela engravidar vai forçar. É espirrar, pular, atividade física de impacto, a qualidade do colágeno, a qualidade desse ligamento. Então, sim, as causas basicamente são tudo que força essa malha para baixo. Além das qualidades da malha, a força que exerce sobre ela. Então é aí que entra uma gama de causas. O Covid foi uma causa de aumento de incontinência urinária, porque os pacientes tossiam 3 meses. Isso. A constipação intestinal também é um grande fator de risco, né? Mulher por si só já tem uma tendência maior à constipação, então segura as fezes ali por muito tempo, e aí acaba sobrecarregando o assoalho pélvico, né? E algumas atividades físicas também sobrecarregam, por exemplo, atividades de impacto. Mulheres que jogam vôlei, que jogam basquete, corrida. Então, essas atividades de impacto também, com o tempo, vão sobrecarregando, né? E a gente já falou aqui do principal fator de risco, que é a gestação. Então, a gestação são 9 meses ali, carregando um bebê, a musculatura toda distendida. E no pós-parto também a gente vê um mau hábito, que é aquele uso de cinta muito apertada, né? Quando você usa uma cinta muito apertada, lembra da pressão abdominal que a gente falou? Aumenta aquela pressão abdominal e vai para onde? Vai lá para baixo, vai para o assoalho pélvico, né? O Dr. Fábio colocou da cama elástica como um exemplo. Eu gosto de mostrar para as pacientes um exemplo da rede. Eu até escrevi isso na cartilha aqui. Desenho uma rede e coloco 3 furinhos. Então, imagina ali no verão da casa, toda a família usando aquela rede com 3 furinhos e a outra rede com um furinho só, que seria do assoalho pélvico masculino. Qual que tem a tendência a esgarçar assim com mais facilidade? Que tem 3 furinhos, que seria da mulher. Então, é um exemplo prático para mostrar isso, que tudo que tem aqui em cima é o assoalho pélvico quem sustenta. E isso é ao longo da vida. E aí, se ela deixa para tratar ou fazer uma atividade de aumento de força muscular só lá na frente, vai dar mais trabalho, né? Vai ser mais difícil para recuperar. Então, a ideia é a gente tentar colocar isso o quanto antes. Antecipar essa atividade, né? Antecipar esse preparo desse assoalho pélvico, dessa musculatura, fundamental. Existe cientificamente documentado, então, estágios de perda urinária ou não? Já teve essa classificação. Hoje não se usa mais, doutor Fábio? Antigamente a gente usava uma classificação chamada classificação de Blaivas. Era classe 0, 1, 2, 3 e 4. Que 0 é aquele paciente que perdia urina só esporadicamente. E ia caminhando 2, 3 e 4 de acordo com a pressão que você teria a exercer pelo abdômen para abrir o canal da urina. Mas, na verdade, viram que isso é uma grande bobagem. A paciente não pode perder urina de jeito nenhum. Leve, moderada, grave, essa classificação ela não existe. Cientificamente. O que vai mudar, então, nos dias atuais, é o tempo que você vai levar para conseguir reverter essa incontinência urinária. E todo tipo de incontinência nesse caso, ele é reversível ou tem casos que é irreversível? Falem para a gente um pouquinho disso. Assim, as chances de cura de uma paciente com incontinência urinária é na faixa de 98%. Muito alto. Em 2% delas a gente não consegue reverter com fisioterapia, com cirurgias, nada mais disso. Aí eu entro com o meu método pessário. É uma pecinha que você coloca debaixo do canal da urina e que trava. Então, eu trouxe até um depois, se vocês quiserem ver. Você chegou a 100% então agora? Não chegamos. Porque sempre pode aparecer um que não quer usar o pessário, entendeu? Mas é uma pecinha que a gente coloca, ela faz tipo uma travazinha debaixo do canal da urina. Então hoje a gente pode dizer assim, é isso aqui, a gente tem que fazer um parênteses. A gente esqueceu. Incontinência urinária de esforço. Nós não estamos falando de bexiga hiperativa. Que é um outro tipo. Bexiga hiperativa é um outro tipo de perca de urina. O que a gente tem muito... Eu encaro a medicina com 3 dificuldades para a incontinência urinária. Primeiro é que já fiz pesquisa e já vi trabalhos publicados que apenas 25% dos ginecologistas perguntam para a mulher na consulta se ela perde urina. 75% nem pergunta. Talvez já comece até aí a dificuldade dos assuntos aparecerem, né? Porque elas não falam, né? E talvez 40% das mulheres... é só um pouquinho, é normal, minha amiga também tem. Quer dizer, o ginecologista não se importa e a maioria das mulheres não se importa. Se acostuma, né? Só que esse pouquinho vai ficar grave um dia. Porque ela não melhora, ela só piora. A paciente que pede uma gotinha com 40 anos, com 70, ela vai estar usando fralda. Não tem jeito. Isso também, né, é progressivo porque a flacidez vai se agravando com os anos. Sim. Vamos voltar na redinha. O pula-pula lá tá pouquinho. Você vai continuar pulando, ele vai só arrebentar.
vai piorar. Os fatores de risco continuam. Tanto que no tratamento eu falo com as mulheres, o básico é corrigir os fatores de risco. Não adianta lançar a mão da tecnologia ou pensar numa cirurgia ou fazer fisioterapia e não corrigir os fatores de risco. Tem que corrigir. Então tem que ter redução do peso, se tem obesidade envolvida, tem que perder peso. Já é o principal ali, já é o ponto de partida, né? Então isso já é fundamental. Quando a gente estava falando aqui, que ele colocou lá uma mulher que já perde urina com 40, com 70 vai estar usando fralda. Realmente é assim, a gente tem visto isso no consultório. Então, o que é o ideal fazer com 40? Já começar a tratar. Pelo básico, a gente tem uma escadinha de tratamento. Você não pode pensar na cirurgia antes de fazer uma fisioterapia, antes de usar uma tecnologia, sabe? Antes de ter esse diagnóstico fechado, conversar. Eu já atendi mulheres que têm uma incontinência que pioram do ponto de vista emocional, que elas até falam, nossa, eu tenho uma incontinência emocional. Na verdade, o emocional, a ansiedade piorava o quadro de incontinência dela. Então, assim, olha só como o fator psicológico também foi envolvido. Não Então, somente físico, né? Então não existe esse paralelo, né? Tipo assim, porque se ela falou que ela tem uma incontinência emocional, é porque ela tem a perda urinária dela. Isso. E isso está vinculado lá à nossa cama elástica, à nossa rede. As condições físicas. As condições físicas. O emocional entraria mais na bexiga hiperativa. Isso. Aí sim, quando você está mais estressado, a bexiga hiperativa você acaba perdendo mais urina mesmo, né? Ela se na agrava contração ainda involuntária. Mas no esforço não tem fisiologicamente essa explicação, né? Entendeu? Ou ela perde ou ela não perde no esforço. Exercer o esforço, ela está perdendo. Nos graus iniciais, às vezes é difícil você comprovar a perca, porque na hora que você está fazendo o exame de urodinâmica, ela não consegue exercer aquela pressão. Você manda tossir, que a gente limita a tossir. Tossiu, a gente mede pressão de perca, mas às vezes ela perde no crossfit, que agora é a moda, né? O crossfit, ela dá um pulo naquele caixote lá, a pressão abdominal chega a 300 centímetros de água. Aí ela perde, mas se ela continuar, vai cair para 200, para 100, para 50, daqui a pouco ela espirrando, tossindo, vai perder também. Ou às vezes até caminhando ou andando numa atividade mais leve vai ter a perda também. Entendeu? Doutora Priscila, você começou falando dos fatores de risco, né? Você evidenciou a questão do peso, mas além disso, quais são os outros fatores de risco? Olha, atividade física, né, de alto impacto, que a gente já colocou, a constipação intestinal, o número de gestações, então não é uma gestação, 2 gestações, 3, esse aumento, né? Esse uso excessivo também de cinta abdominal, apertando, né, a musculatura, então tende a aumentar essa pressão. Então são fatores de risco importantes que a gente vê na evolução. Então a gente precisa corrigir esses fatores durante o tratamento, é a base, né? E o uso de cinta, ele é muito comum entre as mulheres, né? E eu mesma estou aprendendo isso agora. Eu não sabia que poderia ser uma causa aí como um problema muito maior, né? Sim. E é assim, é de uso aleatório mesmo, né? Tem fases que a mulher vai ter que passar, ela não vai ter jeito. Ela vai ter que andar. Não tem jeito. A fase que a progesterona está mais aumentada, ela tem paralisia da musculatura, ou seja, vai ter mais intestino preso naquela fase. Vai ter que fazer mais força para evacuar. Então, assim, tem que passar por isso. Engravidar faz parte. Faz parte da natureza da mulher. Vai engravidar. Vai ter que usar cinta no pós? Pode, porque às vezes no pós-parto ela não consegue nem cuidar do neném se não estiver firmando, por causa da dor. Aí depois vai vir a menopausa. Vai vir. O colágeno dela vai piorar. Entendeu? Essas continências que pedem um pouquinho só antes da menopausa, é só entrar na menopausa que ela piora rapidamente, porque a qualidade do colágeno vai piorar. Então tem fases que ela não tem muito o que fazer. Ela vai fazer por isso mesmo. Então, o máximo que pode fazer é tentar fazer uma reserva de colágeno o quanto antes possível, fazer exercício pélvico o mais cedo possível, é igual malhar na academia, né? Você malha, melhora, mas volta. Então, você tem que fazer um esquema de tratamento, de prevenção a longo prazo, tipo o resto da vida, basicamente, né? Sim. E aí, vamos, né, falar sobre essa questão, assim, da prevenção, né, de quais são aí as principais abordagens, mas antes disso, vamos falar do diagnóstico, quais são, além dessa questão toda aí, né, do estou na rua, espirrei, tive perda urinária, né, estou em casa, espirrei, tive perda urinária, como que o médico ele se respalda ali dentro da sua clínica em relação aos exames? O que é necessário para a mulher saber que ela de fato tem incontinência urinária? O primeiro diagnóstico é clínico, é pela história clínica dela, né? A queixa já é exuberante, já dá o diagnóstico, né? Mas a gente tem exame complementar que vai poder ajudar a gente na quantificação e para saber se ela tem aquele tipo de esforço
ou se tem uma incontinência mista, se tem um componente hiperativo, né? Que aí o estudo urodinâmico, que o Dr. Fábio faz. E esse exame é um exame complementar, muito importante, que ajuda a gente até a nortear o tratamento, a ver quais as opções que nós temos que são melhores para esse tratamento. Eu tinha um professor chamado Dr. Marcos Daniel. Você conhece? Né? Sim. Sim, conhecemos. Ícone da medicina. Aí um dia no ambulatório lá ele falou assim, qual é a principal função de um médico? Aí todo mundo, receitar, né? Não, receitar, o farmacêutico pode fazer uma receita e dar um remédio. Examinar, não. A principal função de um médico é dar o diagnóstico. Que uma vez você deu o diagnóstico correto, é só você procurar no livro que tem tratamento. Naquela época não tinha Google. Então, a principal função é dar o diagnóstico. Então, se você deu o diagnóstico, aí tratar, fica tranquilo. É muito fácil de tratar, porque é só escolher um tratamento. Então, eu gosto mais do diagnóstico correto. Então, esse foi no ponto-chave. Se você deu um diagnóstico correto de incontinência urinária, dificilmente você vai errar no tratamento. Porque hoje existem muitos tratamentos. Vamos fazer... tem uma cadeira que trata incontinência urinária. Tá, mas você tem o diagnóstico dessa incontinência sua? Porque quando você botar ela na cadeira, ela não melhorar. Aí depois você vai pedir o exame da paciente. Aí ele vai falar, doutor, mas por que você não pediu antes? A paciente espirrou, perdeu a urina, vou operar. Será que era só em esforço? Porque ela pode ter as duas incontinências urinárias, pode ter mista. Ela pode ter um diabetes, que a bexiga dela enche, cabe 1 litro. Aí ela tosse e entorna, é um transbordamento. Isso. Ela pode ser que ela estava com uma cistite, você foi muito apressado, ela estava perdendo urina e era só ter tratado a cistite dela. Então, o diagnóstico é assim, até para a gente que faz 25 anos que eu faço exame, eu ainda acho difícil dar o diagnóstico correto. É difícil. Por que é difícil? Porque você pergunta para o paciente, você perde urina como? Quando tosse, você perde urina? Não. Aí, quando você pede ela para tossir, com 50 ml, ela molha lá o banheiro todinho. Quer dizer, o paciente mente, né? Mente muito. Então, você confiar só na história é muito perigoso. Porque, às vezes, você vai só na história, faz um tratamento errado, e você tem que voltar, despende tempo do paciente, dinheiro do paciente, às vezes, ou do plano, entendeu? Então, o caprichar na história clínica é urodinâmica. Eu não gosto de tratar incontinência urinária sem fazer urodinâmica. Porque se você faz e erra, e depois você tem que ficar indo e voltando, e mesmo depois que você tratou a incontinência urinária sem fazer urodinâmica, você vai pedir a urodinâmica depois, quem te disse que essa urodinâmica agora vai ser igual a de lá? A paciente pode ter melhorado um pouquinho, ou pode ter piorado. Então, você não tem parâmetro de medição durante o tempo. A gente não falou aqui que paciente que perde urina com 40 anos, com 70, vai estar usando fralda, então a paciente vai acompanhar muitos anos. Então tem que saber como ela estava no começo, como é que está, para saber se realmente ela está piorando. Então eu não abro mão de diagnóstico clínico e urodinâmico. Eu não trato paciente sem urodinâmica de jeito nenhum. Até para ter essa evolução, né, é importante. Então, assim, existe também o diário miccional, que ela vai anotando ali características da perda. Então, tudo isso, essa história é muito importante. Então, a anamnese bem feita, um exame físico também para avaliar se ela tem alguma história de lesão, como que foram os partos, né? Às vezes até pedir uma ultrassonografia de assoalho pélvico, em alguns casos eu precisei pedir para investigar algumas lesões. Então, assim, é um quebra-cabeça que você vai montando, né? Então, isso é fundamental. Se não fosse um tabu, seria muito mais fácil, né, de diagnosticar, né? Porque você, doutor Fábio falou, né, que olha, é um câncer social, os colegas não perguntam isso durante a consulta médica. Falou sobre, aí a gente está falando sobre constrangimento, né? Então, o dado que a gente trouxe no começo do podcast pode ser até muito maior, né, Jaque? Porque a gente falou que a cada 100 mulheres, 40 sofrem com perda urinária na menopausa. Então, isso pode ser muito maior, né? E com esse papo que a gente está tendo aqui hoje, a gente desmistifica um pouco isso, porque a gente trazer que tem uma certa normalidade, vai acontecer, não é isso? Sim, é o que a gente estava colocando. O principal fator de risco é ser mulher. Isso já é um fator de risco muito grande, por conta da anatomia, né? Que você tem ali a uretra, a vagina, o ânus, tudo muito perto, tem 3 estruturas muito próximas. E aí, quando eu falo de prevenção, quando eu até escrevi essa cartilha, períneo e foco, o título da cartilha, o que eu observei muito é a falta de conhecimento que as mulheres têm acerca do próprio corpo. Então, como que ela vai colocar uma musculatura, uma região ali para trabalhar se ela nem conhece? Então, isso já é um ponto já de impasse, né? Então, ensinar a mulher, mostrar para ela que ela tem aquela musculatura, ela entender o que é uma boa força muscular, ela tem uma propriocepção. Então, eu gosto muito desse lado funcional mesmo, né?
entender a força muscular que ela tem, qual o momento que ela tem que contrair musculatura para ela conseguir segurar, sabe? Então, assim, numa atividade de impacto, é muito difícil falar para ela, larga seu vôlei, para de fazer sua atividade que você gosta. É muito cruel, né, da nossa parte falar isso. No aspecto emocional, né? Porque tem mulheres que às vezes falam assim, nossa, mas eu me encontrei no CrossFit. Aí eu, ai, meu Deus, CrossFit é uma atividade intensa. Mas assim, é difícil falar para ela também não fazer. Então, o que eu procuro ensinar? Eu falo, olha, você precisa ter um bom controle da musculatura. Porque se na hora que você agachar com aquele peso nas costas ou empurrar um pneu e fazer muita força, vai incidir sobre o períneo, vai ser ruim. Então, você tem que deixar essa musculatura bem tonificada. Aí é a prevenção que a gente está falando, entendeu? Então, Nesses casos, quando ela está praticando exercício e você identifica que ela tem uma perda urinária, uma incontinência urinária, ela tem que parar momentaneamente de fazer aquela prática? Isso, o ideal é ela reabilitar primeiro. Deixa essa musculatura mais forte, tonifica. Claro que entendendo primeiro o diagnóstico. Ela já tem um diagnóstico aí, já tem uma perda de urina significativa. Entender, então, o diagnóstico. Se é esforço, aí a gente tem que fazer o quê? Essa rede precisa de melhorias. Senão, ela vai continuar sofrendo esse impacto e vai continuar perdendo e só vai piorar, né? Então, a questão do pessário que ele estava falando, a gente usa esse recurso para ajudar, porque em algumas situações esse dispositivo vai fazer o quê? Vai segurar, mas eu já tive pacientes que usaram pessários e estavam sentindo o pessário escorregar. Então, o que tem que fazer? Embaixo tem que ter força. Então, o pessário é um dispositivo ali que ajuda internamente, mas você tem que garantir essa força. Então, força muscular é para todas. Todas têm que ter um bom tônus, todas têm que ter essa força muscular em dia e saber utilizar a musculatura, porque não adianta um músculo forte que não é funcional, né? Ela também tem que entender. Então, nos momentos de estresse, naquele momento de aumento de força intraabdominal, colocar essa musculatura para trabalhar. Então, esse conjunto que é o que faz a diferença, né, da funcionabilidade. Agora, você vai explicar para a gente essa diferença que você acabou de falar aí, né? Força não é funcional. Como explica para a gente essa diferença aí? Porque às vezes manda contrair o períneo e contrair a barriga, né? Aí contrai errado. Então, você tem que aprender a contrair a musculatura do períneo. O problema é se essa musculatura estiver rompida, e não adianta, ela não vai contrair. Quando você me falou de a classificação da incontinência, que é aquela pergunta lá de trás, que eu falei, por que não existe mais? Aí, quando você entra no diagnóstico, você vê que não tem como existir mais essa classificação, porque dificilmente existe duas mulheres com incontinência urinária igual. Porque quando você pega aquela estrutura todinha que eu falei, que tem aqueles vários ligamentos no pula-pula, qual o ligamento que está rompido, do lado direito ou do lado esquerdo? Ou é o do meio? Aí ela pode ter um ligamento rompido de um lado, não ter do outro, aí você tem que começar a coincidir. Onde é que está a fraqueza do músculo dela? É mais em volta do buraquinho do canal vaginal, do uretral ou do reto? Como é que está a qualidade desse colágeno? Então, quando você coloca esse monte de variável mais a perca da urina, aí você vê que não tem como classificar. Não. Por isso que eu gosto de fazer eu gosto de tratar de urodinâmica. Eu gosto que eu faço o exame de urodinâmica para me tratar. Porque eu não faço só urodinâmica, eu faço toque, eu vejo as musculaturas todinhas, quais estão indo e quais não estão, e já está na minha cabeça. Só que isso a gente não coloca no laudo, porque o laudo não pede isso, ele só pede se tem incontinência urinária de força, simplesmente, entendeu? É isso aqui que o laudo dá. Então, isso que dificulta. Mas, assim, a paciente faz atividade física, ela quer continuar, não quer parar e não quer operar e não quer tratar, você coloca o pessário. Então, esse pessário, ele fica assim, imagine que isso aqui é a bexiga, ele fica aqui e fica travando o canal da urina. Esse pessário aqui é o número 1. Existe o número 10, que é desse tamanho. Caramba! Então, não tem como errar, não tem como cair. Se ele caiu, porque você mediu a vagina errado. Existe uma medida, você coloca, ele vai ficar lá. Eu tenho uma que usa um 12. Ela é paciente de 85 anos, ela cardiopata, hipertensa e obesa. Ela perdia urina e prolapso, para operar, e não queria operar de jeito nenhum. Aí um dia eu falei com ela que eu mostrei o pessário, a mulher usa o pessário há 3 anos sem problema nenhum e não cai. O prolapso dela é um útero mais ou menos do tamanho de um abacate. E eu consigo segurar ele todinho com a uretra e tudo com o pessário. Só que ele é um pessário de 12, só que ele tem uma membrana no meio. Porque se eu botar um pessário grande, o útero vai sair pelo meio. Tem que ter ele uma é de botão embaixo. E de membrana. Isso. Só que, assim, é muito pouco usado, é muito pouco divulgado. Mas é uma alternativa, né? É muito bom, sim. Principalmente para essas mulheres, né, que têm prolapso associado e que não podem operar. Né? Então, ou quando, mesmo reabilitando a musculatura, aquela musculatura já não responde tão bem. Então, assim, você tem que usar um pessário com uma medida boa ali para ele segurar. O que eu estava falando do músculo funcional é porque, às vezes, a gente aumenta a força do músculo, trabalha, coloca lá no equipamento, né, para aumentar a força muscular, mas ela não sabe contrair certo.
Então, não adianta ele estar só fortalecido e ela não saber utilizar, entendeu? Não saber ter o exatamente onde ele controle. está. E, às vezes, eu já observei também algumas contraturas musculares ali no períneo. Então, de um lado, muito mais rígido que o outro. Até por conta do quadril, que a gente tem rotação do quadril mais acentuada, né? Do que o osso do quadril, eles são 2 bandas separadas. Então, às vezes, a mulher pode ter uma alteração postural que leva a essa contratura muscular. E aí ele está lá, endurecido, com aquela contratura, teoricamente parece ser um músculo, né, mais forte quando você palpa, mas não, ele não tem uma contração tão boa. Então, o músculo ele tem que relaxar, alongar e contrair. Então, boa saúde muscular implica essas 3 condições, né? Então, por isso que a gente fala da função. E quando vocês chegam ao diagnóstico de incontinência urinária, vocês falam para o paciente, você está com incontinência urinária. Como é que é a receptividade dela para isso? Porque elas não queriam falar sobre isso, né? Às vezes, eu tô dando escapadinha, tô molhando um pouco a calcinha. Quando que acontece, como que é a receptividade delas quando recebe esse diagnóstico? Porque às vezes elas não sabem nem que tem cura, né? Você, meu Deus, vou ter que usar fralda o resto da vida. Como é que isso acontece? Como é que vocês abordam ela desse jeito? Diagnosticar que fase que ela está. Se ela é na fase da aceitação, da negação, entendeu? Esse diagnóstico da fase eu já vejo. Tem um que fala, já chega falando que perde. Tem um eu perco só um pouquinho. Aí ela vê perdendo muito, mesmo assim ainda não se convence. Mas isso ainda não me incomoda, entendeu? Isso é muito individual, é da percepção do paciente. Tem paciente que você vê que perde, ela não se importa. Eu tenho paciente que volta lá fazer urina com isso. Só perde urina tem quanto tempo? Deve ter uns 4 meses. Aí eu vou 4 anos. Eu vou deixando. Eu vou deixando. Eu vou fazendo, porque eu já vi a história lá. Falei, só tem uma urodinâmica comigo aqui que só fez em 2000, já perdi urina. Tem uma de 2008 e uma de 2015. É? Foi aqui? Foi. Então não tem só 3 meses, não. Então essas pacientes, elas têm medo de tratamento ou medo de cirurgia. Essas é difícil de tratar. Agora tem umas que já chegam falando mais, que perde muito, sendo que perde pouco. Então, é um tratamento muito individualizado, tá? Para tratar. Você tem que sentir o paciente. Só o tempo vai fazer você ajudar essa paciente. Que convencer, tratar também não é fácil. E eu acredito também que, até pela área que vocês atuam, de um modo geral, o paciente que chega até vocês relatando e com a queixa, de alguma forma, eles querem buscar o tratamento. Sabe? É diferente muitas vezes daquele paciente que está indo aos profissionais em que os profissionais nem perguntam. Então, assim, eles não se deram conta ainda, de fato, de que aquilo ali existe ou de que aquilo ali não é normal. Eles estão convivendo com a normalidade. Ao passo que o paciente que vai a um consultório que já trata isso, pelo menos ele já colocou essa interrogação na cabeça. No caso, as pacientes que já me procuram, elas já querem tratar. Ela, olha, eu quero tratar aqui porque eu sei que aqui cuida de períneo. Meu períneo não tá bom. Não sei como que ele tá aqui não, mas me avalia. Então, assim, elas já chegam querendo tratar e elas falam da queixa, né? Algumas têm queixa de perda de urina ou alguma mudança na relação sexual, que elas sentem alguma flacidez íntima, né? Então, depois do parto, algumas coisas já mudaram. Então, assim, esse público já chega querendo tratar. Então, assim, eu aproveito até esse gancho e parabenizo. Falo, que bom que você tá nova. Isso vamos aí. tratar o que precisa e já pensar na prevenção. E não é vergonha, né, doutora Priscila? Procurar, estou tendo incontinência urinária, não entrei na menopausa, mas estou tendo incontinência urinária. Deve buscar ajuda. Um profissional como vocês primordial, ajuda, né? Converse com seu ginecologista, busca tratamento. Não consigo fazer tecnologia, onde eu moro não tem como, mas faz uma fisioterapia para já começa a se mexer. Se conheça também, se toquem. Isso é muito importante. Aqui na cartilha tem uma parte só explicando isso. Autotoque, para elas também sentirem, entenderem sobre a região íntima, entenderem sobre a musculatura, porque isso já é o passo inicial. Porque não adianta transferir para o médico a responsabilidade. Cuida de mim, faz por mim, usa essa máquina que você tem aí, usa esse equipamento, sabe? Não, o básico tem que começar, é o autoconhecimento, isso aí é fundamental. E é interessante, né, porque a doutora Priscila trouxe o assunto, né, de flacidez vaginal. E quantas mulheres que não têm noção que existe, né, recurso também para isso, e que, à medida que a mulher envelhece sexualmente ativa, ela precisa da reserva de colágeno para
ter relações sexuais satisfatórias, né? Então, assim, vamos começar a falar da reserva de colágeno, né? A gente não pode reservar colágeno só no Banco de rosto, colágeno, né? A gente tem que ter banco de colágeno distribuído nas mais variadas regiões do corpo, né? Então, doutor Fábio, fala um pouquinho aí pra gente, né, da história que existe nos avanços das tecnologias para que a nossa audiência consiga perceber o quanto nós já evoluímos e o quanto todos esses procedimentos hoje também são seguros. Conta pra gente. Às vezes, um dos sintomas que aparece antes da incontinência urinária, que ela já perde colágeno, chama os flatos vaginais, também chamado de garrolites, né? Que entra ar na hora da relação. Mas essa história de usar laser para incontinência urinária, comigo foi em 2012, mais ou menos. Uma dentista me procurou, queria fazer um laser para melhorar a incontinência urinária. Eu falei, moça, esse negócio não existe, não. Falou, existe. Eu falei, não existe, porque eu era o presidente da Federação Nacional de Urogineco no Brasil. Então, tudo que tinha novidade, a gente sabia. Não existe. Eu falei, então não é no Brasil. Eu falei, é lá na Itália. Eu falei, então agora você me explicou. Como assim? Tem um médico lá na Itália que faz laser para incontinência urinária. Eu fui procurar saber quem era essa pessoa. Era a doutora Nicola Zerbinati. O cara é um dermatologista. A mãe dele, italiano, domingo, do macarrão. A mãe dele perdendo urina. Ele foi e falou, eu tenho como resolver isso. Isso é problema de colágeno. Eu vou fazer colágeno na vagina usando laser. Aí ele falou assim, como assim? Eu faço nos meus pacientes no rosto, na vagina vai conseguir fazer. Ele convenceu os ginecologistas lá da escola dele a toda vez que eles fossem fazer uma cirurgia de períneo. Então, toda vez que você vai fazer uma cirurgia de períneo, você acaba tirando um excesso de tecido aqui. Ele convenceu os colegas dele de fazer o quê? Aplicar o laser de um lado e não aplicar do outro. Aí tirava o tecido e mandava para o laboratório. O que ele comprovou? Que realmente ele estava conseguindo fazer colágeno na vagina das mulheres. Um aparelho da Decon italiano. Aí tinha um outro ponto, que o laser de CO2, ele não gosta de água, né? Embora a vagina seja seca, não podia usar na mucosa úmida. Ele teve que inventar um pulso especial para agir na mucosa, que chama Decapulse, que é a mesma coisa que se usa o dentista hoje na boca das pessoas. Então, quer dizer, um dermatologista arrumou um laser para a vagina que serve para a boca. E foi aí que começou. Aí eu fui procurar ele lá na Itália. Falei, não, eu quero aprender a fazer esse laser. Custei muito acreditar que laser melhora a incontinência urinária. Porque quem estuda fisiologia de incontinência urinária, você pensa lá no trampolim. É muito variável. Isso não vai melhorar assim tão fácil. E realmente, o laser de CO2, o que ele faz? Ele recupera o colágeno? Ok. A vagina fica toda lubrificada? Ok. Volta a ter várias camadas, reserva de colágeno? Perfeito. Porque uma vez que você agrediu o tecido, o organismo reconhece que ele precisa de ser, vamos dizer, consertado. Se se cortou, vai cicatrizar em 25 dias. Por quê? O organismo envia colágeno para ali. Então, ele mandava colágeno para a vagina para, vamos dizer, acertar o tecido novo. Só que dá um edema. Esse edema acaba que dá um apertozinho no canal vaginal. E ele melhora o turgor. Então, a paciente realmente melhorava da incontinência urinária. Mas não é tudo isso que eles propagavam. Falavam, isso não é tudo isso. É um precisa conjunto, de mais né? coisa. Aí, tanto é que agora, eu comprei esse primeiro aparelho deles, agora eles lançaram um outro aparelho que já tem 2 lasers em um só. Para você entender, o laser de CO2 é um laser ablativo. O que é um laser ablativo? Imagine se eu jogar um raio aqui. Ele vai cair e vai formar um pontinho preto de queimadura. É isso que o laser faz. Milhares de pontos de queimadura, agrediu, reconhece. Aí ele colocou um laser não ablativo junto com esse ablativo. O que é um laser não ablativo? Imagina você tem uma vela aqui e você chega com um plástico perto. O que o plástico vai fazer? Encolher. Então, esse laser agora ele tem 2 lasers. Você faz o estímulo de colágeno e encolhe o tecido. Agora sim os resultados de incontinência urinária melhoraram com o laser. Entendeu? Essa foi a evolução. E aí, como a gente colocou, né, um conjunto de coisas, né? A gente estava falando do assoalho pélvico, que é aquele suporte, aquele trampolim ali de baixo, né? Então, assim, a gente já vê que um atleta hoje, quando tem uma lesão, né? Ele está lá recuperando da lesão muscular dele. E já é utilizado várias tecnologias, né? Uma delas é o quê? Eletroestimulação, que é um estímulo, um choquezinho, que vai lá fazer a musculatura contrair, para aumentar
aquela força muscular e reabilitar mais rápido, né? Então, no períneo, a gente usava isso também, que é a corrente elétrica. Então, a fisioterapia já usa eletroestimulação já há muitos anos. E aí, eles começaram a ver o seguinte, a adesão em relação à eletroestimulação era um pouco ruim, porque dói, né? É um choquinho dentro da vagina, então tem esse incômodo. E aí, eles começaram a desenvolver uma outra corrente que estimulasse o músculo e que não causasse dor. Só que isso demorou, né, para descobrir. Então, assim, até conseguir chegar numa concentração específica para fazer a musculatura contrair sem causar dor, levou um tempo. E aí eles lançaram, foi até na República Tcheca, então é o público europeu, né, os engenheiros da Europa que desenvolveram. E aí, quando eu vi isso a primeira vez, eu fiz a mesma coisa que o Fábio. Eu falei, não, isso não funciona. Como que vai estimular a musculatura sem um eletrodo, né? Sem ter que colocar dentro da vagina, só por contato? Achei meio esquisito. E fui estudar, e fui procurar saber. E realmente, ele despolariza o nervo, faz com que a musculatura contraia e a mulher não sente dor. Ela sente a musculatura se movimentando. Então, isso tem ajudado a gente a fazer o quê? A reabilitar mais rápido, a colocar essa musculatura para funcionar mais rápido, ativa. Então, uma mulher menopausada, que às vezes tem dificuldade ali na contração muscular, no pós-parto, que aquele músculo está cansado, então a gente reabilita mais rápido. Igual eles têm feito com os atletas, né? Porque atleta parado no banco é prejuízo para o time. Então, ou seja, a reabilitação tem sido mais acelerada e isso também tem ajudado a gente aqui na saúde ginecológica, na saúde íntima, né? Doutora Priscila, então essa é a metodologia das cadeiras. Isso. A cadeira, por quê? É em formato de cadeira, porque a paciente precisa se sentar, né? Não tem um eletrodo que vai ali dentro, então ela não precisa tirar a roupa. Esse foi um outro grande avanço da tecnologia, né? Então, a corrente passa através da roupa. Então, a gente considera um não invasivo, né? Porque algumas mulheres não gostam de nada muito invasivo ali dentro da vagina para estimular. E aí, essa corrente consegue atravessar e vai na musculatura e a gente consegue aumentar a potência, colocar numa potência mais forte ali para reabilitar de forma mais rápida e ser mais confortável. Então, isso ajudou as mulheres a aderirem melhor ao tratamento. E quando que vocês usam a cadeira e o laser ou combinam as duas? Você também usa a cadeira? Aí é o diagnóstico, né? O diagnóstico. Aí depende do Qual diagnóstico. Qual que tá pior? Eu uso a cadeira, eu tenho a cadeira que eu uso o aparelho do corpo inteiro, né? Ele faz bíceps, faz abdominal, coxa, bumbum. É uma pá, na verdade, não é uma cadeira. Existe uma pá que tem energia eletromagnética. Você pode sentar em cima da pá, só que eles fizeram uma cadeira, aí você senta em cima de uma pá que está ali a energia eletromagnética. Mas essa pá você pode colocar ela no seu bíceps, que ela faz a contração. Você faz 20 mil bíceps em meia hora. Você faz 20 mil contrações do períneo em meia hora. Imagina, isso sem energia não faz. Não. Entendeu? Eu gosto muito de usar também com incontinência fecal. Tem uns pacientes que têm incontinência urinária e incontinência fecal. Eu tenho bons resultados tratando incontinência fecal, que é até pior do que a incontinência urinária para paciente. A nível de constrangimento, né? Você melhora a musculatura perineal por completo. Mas às vezes tem o problema do defeito da mulher, não é uma frouxidão muscular, é uma ruptura do músculo que segura a uretra, que é o bulbo uretral. Aí esse tratamento já não vai ser tão eficiente, entendeu? Porque você precisa ter um diagnóstico correto, porque aí você tem um diagnóstico errado. O bulbo uretral rompeu. Você coloca ela na cadeira, não melhora, o que ela vai falar? Ah, não vai naquela cadeira não, que aquilo então não tem funciona. Que saber isso, entendeu? tem que Aí saber você mata indicar. o método, entendeu? É onde é que o laser, às vezes, as pessoas estão tratando incontinência urinária com laser sem dar o diagnóstico. Aí o paciente não melhora, ele fala mal, desestimula o outro. Então, uma bexiga hiperativa mesmo, não vai responder ele com laser. O fundamento não é esse, né? O fundamento é outro. Então, assim, tem que saber bem, porque a tecnologia não é para todas. E a gente geralmente associa, né? Quando a gente vê que é uma incontinência de esforço, uma flacidez, uma fraqueza perineal, então associar é excelente. Então a gente tem visto ótimos resultados com o tratamento associado. É aquilo que a gente estava falando, é o comportamental, é o físico, é o autoconhecimento e usar a tecnologia que melhor vai ser para você naquele seu caso, né? E pensando, né, na reserva de colágeno, sem necessariamente ainda um diagnóstico concreto de incontinência urinária. Existe também essa indicação hoje dentro daquilo que se pensa como prevenção? É uma possibilidade? Assim, o colágeno na área genital, você teria que ter um estímulo para esse colágeno ir para lá. Você tem que fazer uma agressão. Ou com radiofrequência ou com laser, porque senão não vai. Porque o colágeno vai distribuir por várias partes do corpo. Primeiro, o órgão nobre no corpo sequestra onde é que precisa mais, entendeu? Então, assim, eu gosto muito eu prescrevo colágeno para as pacientes que eu faço radiofrequência e laser, porque sei que elas vão comer carne, não sei como é que vai ser essa carne, a qualidade, se vai ou não vai, pelo menos o colágeno
E o colágeno, elas entendem quando eu explico o processo, para onde é que esse colágeno vai. Ó. É só explicar. Por que você malha? Porque você vai na academia fazer músculo. Como você faz músculo? Você vai agredir seu músculo, você rompe músculo, agride o músculo, por isso que dói no outro dia. E quando você come a carne, o seu corpo entende que aquela proteína tem que ir para aquele músculo para reparar ele. A mesma coisa é a vagina. Se você faz um laser na vagina e agrediu, ele vai para lá. Ah, colágeno tipo 2 para tratar o joelho. Como é que esse colágeno tipo 2 vai saber que vai ter que ir para o joelho? É lógico, o joelho está inflamado, ele está agredido, por isso que ele vai para lá. Então, essa é a coisa. A inflamação funciona como uma sinalização, né? Isso, você tem que usar métodos mnemônicos para o paciente ficar mais fácil para eles entenderem. Porque às vezes a gente, como médico, a gente que é da área de saúde, a gente usa uns termos que eles não entendem. Se a gente fala, vai dar colágeno, então vou só tomar colágeno para ficar bem. Não vai ser muito assim. Você fala assim de associação. Eu estava até falando com ela ali fora. Antes eu operava média de 50 a 60 pacientes por mês de incontinência urinária. Só tínhamos a cirurgia. Hoje eu opero uns 5 ou 6. O resto tudo é associação. Às vezes depende do paciente, porque é um investimento. O paciente tem que investir, não é barato. Às vezes tem paciente que eu faço tudo. Eu faço o laser, faço a radiofrequência e faço a cadeira. E tomo o colágeno. Porque a diferença é quando você faz um laser de CO2 com herb, aquele que faz o laser que estimula colágeno e o outro que encolhe, ele encolhe. Mas existe uma coisa que encolhe mais, que é a radiofrequência. A radiofrequência ela encolhe o colágeno muito mais do que o laser ainda. Então, se você fabricou muito colágeno e encolheu ele, você tem um sucesso melhor ainda na incontinência urinária. E como é que você encolhe colágeno? É aquecendo ele. Eu uso o método o bife na chapa quente. Você coloca o bife, ele não vai encolher e ficar durinho? Porque o calor encolhe o colágeno, a fibra fica rígida. Então você vai aquecer a vagina a 42 graus por 20 minutos. É a radiofrequência que a gente faz. E ela aquece, encolhe e o resultado é imediato. Imediato. O paciente perguntar vai isso para agora, casa, né? tem relação no mesmo dia, o marido fala que esse método é fantástico. Ele quer pagar para fazer toda semana. Doutor Fábio, peraí, vamos, porque nós vamos deixar a mulherada apavorada. 42 graus nela. É uma febre. É a febre, ué. Né? Sim, ferro tudo quente. Não bem. dói, não queima. 20 vezes. Vamos falar Não, disso. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Vamos falar de dor, né? Como é o nível de tolerância desses procedimentos? O laser que você faz para incontinência urinária, o laser que você faz para flacidez no canal vaginal, não estou falando vulvar, estou falando externo. E a radiofrequência que você faz interna, a dor é zero, não sente dor. Então, ó... Não é dor, viu, não é mulheres, problema. ó, viu, mulheres? Não Isso, dói. Não dói. Se o laser está doendo, é assim, o canal da vagina ele dói só o terço inferior. O terço inferior dói. Os 2 terços superiores não são inervados, então não vai doer. Então a gente passa um anestésico nesse terço inferior, um anestésico Potente. diferente. Mas pode ser potente, não queria usar a palavra, um anestésico mais concentrado, que ele anestesia realmente essa área em poucos minutos, né? Você deixar 3, 4 minutos, enquanto está conversando, preparando, a área está anestesiada, então ela não vai sentir dor ali. E a gente tem um jeito de entender na hora que está chegando nos 2 terços, que assim, teoricamente você não precisava nem de usar o anestésico. Mas como eu vou fazer incontinência urinária, eu vou usar um laser mais forte no terço inferior. Então eu anestesio ele. Porque ali eu preciso de mais colágeno, um colágeno de melhor qualidade, vamos dizer assim. Então eu tenho que agredir mais aquela região, que eu não preciso tanto lá no fundo, onde é que ela está. Ali eu preciso só, por exemplo, do terço médio para cima, que é o fundo da vagina, eu preciso só que ela fique lubrificada. Então é um tipo de laser. No terço inferior, que é onde é que está a musculatura que segura o canal da urina, eu preciso de um colágeno de melhor qualidade. Ele não tem que ser quantidade, mas também qualidade e firmeza. Então eu tenho que usar um tipo de tecnologia laser diferente ali. Por isso ali eu preciso de anestesiar. Porque ali eu preciso que ele sustente. E lá para dentro só preciso que lubrifique, vamos dizer assim. Mas dor é zero. E depois você fez esse estímulo, doutor Fábio, fez o estímulo, né, a agressão, você tirou um processo inflamatório. Esse pós-procedimento fica dolorido? Como fica isso depois? Fica assim, por exemplo. Óbvio que você vai ter as combinações e cada um vai ter um pós-procedimento, né? Mas fala pra gente sobre isso. As pacientes que estão muito ressecadas, muito atróficas, às vezes elas têm um pouquinho de sangramento, mas nada que uma borrinha, não chega a ser dor. Às vezes a gente faz o introito da vagina, que é o vestíbulo, a entrada, porque normalmente está ressecado. Aí não é o caso, mas eu faço em todas, para melhorar a lubrificação. Eu faço o introito. Aí quando você faz no introito, quando você vai à praia que queima, descasca, não coça, aquilo, dá aquela coceirinha. Por quê? Você agrediu o tecido e vai descascar para fazer tecido novo. Então é aquela coceirinha que com água fria da duchinha resolve. Não tem dor.
A única restrição do laser é que tem que ficar 7 dias sem ter relação, porque o tecido foi agredido e vai formar colágeno ali. Então, você não quer mais agressão, mais inflamação, porque você vai ter um atrito, vai ter mais inflamação em cima daquilo ali. E eu não gosto que tome anti-inflamatório também nesse pós. Com certeza. Porque senão eu estou querendo tá matando, fazendo não colágeno. Né? Então, assim, e quanto tempo você vai fazer depois da segunda sessão? Então, eu quero aproveitar bastante aquele laser. Então, aquela reação inflamatória vai durar uns 25, 30 dias fazendo colágeno. Aí aquilo fez o colágeno, eu vou e faço outra sessão, que vai fazer mais colágeno. Normalmente faz um pacote de 3 sessões. Já é o suficiente para você ter essa recuperação. A paciente, quando ela está muito atrófica, a primeira relação ela já sente 20% a 30% de melhora na lubrificação. A incontinência urinária também. Doutor Fábio, vamos falar e explicar aqui para o nosso público o que é a atrofia vaginal. Que você está falando, mas tem muita mulher que tem dificuldade de entender isso. É o ressecamento, grosseiramente falando, mas não é só isso. Se fosse só o ressecamento, seria até fácil de resolver, que você usava um lubrificante e pronto, mas não é isso. Quando a paciente ela entra na menopausa, ela perde os hormônios. Esses hormônios são responsáveis não só por lubrificar, eles são responsáveis para a paciente ter o desejo, aí ela tem o desejo aumentado, aí depois que vem as preliminares, aquele desejo se sustenta. O tipo de líquido que desce no momento pelas grandes Kane de Bartholin é diferente, é um oleoso diferente que lubrifica. Mas durante esse momento, a vagina está se alongando, o útero está subindo, para que ela aumentar o tamanho da vagina. E ela está tendo um relaxamento muscular também, ou seja, tem uma certa flacidez, que ela consegue ter relação. Uma vagina de 9 centímetros e apertadinha, ela se dilata e aumenta o comprimento, tudo no momento da excitação. Por isso que ela consegue ter relação com um pênis maior, vamos dizer assim. Agora, quando ela entra na menopausa, essa vagina ela encurta, ela seca e ela encolhe, não só resseca. E ela não tem essa excitação, não tem esse desejo, essa musculatura fica rígida, ela não consegue ter isso mais. Então, quando você faz o laser, você consegue melhorar a lubrificação. Você pode fazer exercício de relaxamento para ela voltar, mas uma vez que ela está muito excitada e tem muito desejo, ela consegue ter aquele aumento da distância da vagina também. Que uma coisa que interfere muito na libido da mulher não é só a falta da testosterona, é a dor. Ninguém tem desejo pelo que dói. Isso aí. Quando dói, Aí o marido foge, fala né? alguma coisa, vai doer, ela já retrai toda. Aí quando ela tem uma relação sentindo dor, ela em vez de relaxar, ela vai contrair com medo de doer. Sim. Isso vai uma bola de neve que só piora. Então a atrofia basicamente é ressecar. Você imagina uma terra que é bem molhada, bem úmida e fica lá um ano sem chover. Aquilo vai ficando seco e o que acontece com a terra? Ela racha. Vai rachando. E aquelas rachaduras são piores, a gente começa a ter dor. Como ela tem muita dor, sangra, altera o pH e começa a ter até vaginose de repetição. E a coisa vai só evoluindo e chega um ponto. Eu já tive paciente de atrofia que fechou a vagina toda, que ela não conseguia urinar. Ela urinava para dentro. Ela tinha um pontinho, igual um negócio de agulha assim. Ela fechou a vagina toda, aí ela urinava para dentro da vagina. A vagina ficava... E ficava pingando o tempo todo. E ela não tinha pedalidade, ela tinha vagina fechada. Pingava todo. Aí pingava todo. Aí foi fazer urodinâmica. Eu falei, o que aconteceu? É porque a minha urina pinga todo o tempo e eu não consigo urinar. Eu fui ver a vagina toda fechada. Olha Por isso. atrofia, que foi ressecando. Eu falei, mas a senhora está aqui há quanto tempo? Ah, que eu não tenho relação já tem uns 5 anos que fechou. Ela fechou pelo ressecamento. Aí eu dei o diagnóstico e falei com ela, isso aqui eu tenho que resolver agora. Ah, você tá brincando? Eu falei, tem, é só fazer um laser. Vou fazer um anestésia, fazer um laser. Mostrei pro marido dela, fui lá, anestesiei, fiz um laser, abri. Todinho na hora a mulher... Aí falei, pode ir lá no banheiro fazer o xixi. Ela fez um xixi normal. Então você vê que a atrofia chega a certo ponto de fechar tudo. Olha a gente só. chama de sinéquia. Uma sinéquia total. Que acontece muito em criança, né? Criança pequena que não tem estrogênio, elas fecham. Isso acontece também em mulher menopausada. No extremo da atrofia. É muito interessante, né? E aí a gente pensar o quanto, muitas vezes, a mulher, pela falta de informação, também não busca o recurso. Sim. Né? Isso. E o que me apavora como mulher é a gente pensar, né? São 5 anos, né? A história dessa paciente. Ela ficou 5 anos sem ir a nenhum ginecologista? Ou ela foi no ginecologista E não o falou, ginecologista né? não abordou esse assunto, né? Pois é. Então, assim, Sem nós, colher né? preventivo. Isso aí, sem colher preventivo. Quem pediu a urodinâmica dela não examinou, ela só queixou da urina. Isso. Então, é muito complexo, né? Sim. Então, mulheres, né, vamos prestar muita atenção porque existe
recurso. Né? Vamos destravar esse conhecimento, vamos falar disso, porque é mais comum do que a gente pensa. Isso. Né? E não vamos ter vergonha, né? É uma região íntima, poucas falam mesmo do assunto, então é muito importante. A gente já trabalha com esse público, então claro que a busca já é mais ativa, né? Então a gente até recebe essa queixa. Mas assim, para os colegas também perguntem, né? Saibam encaminhar, saibam que existem esses recursos, ofereça isso para os seus pacientes também, isso é muito importante, né? Porque a interdisciplinaridade, a maior beneficiada é a mulher, né? Com certeza. Ela que vai ser a maior beneficiada de tudo isso. E para nós também, porque aí nós vamos ficar satisfeitos que a nossa paciente vai ficar feliz. Então, isso é o mais importante, né? E aí, saímos dos tratamentos, né, ali da clínica, do consultório, e quando a gente pensa nos procedimentos cirúrgicos, que o doutor Fábio até trouxe, né, que estão cada vez mais distantes, né, eles estão reduzindo em volume, e acredito eu também que sendo talvez alternativas até para pessoas não tão mais jovens, ou não. Vamos falar um pouco disso, doutor Fábio? Porque, assim, o tratamento da incontinência, ele passa pelas diferentes idades. E o doutor Fábio também trouxe a questão toda da importância dos hormônios. Então, assim, traz para a gente, né, toda essa analogia aí do envelhecimento, desses diferentes tipos de tratamento e quais os benefícios que os hormônios podem estar trazendo para ajudar a desacelerar todo esse processo de envelhecimento? Bem, o hormônio não faz colágeno, mas faz manter. Então eu sempre falo para o paciente assim, quanto tempo vai durar o meu laser? Depende do tanto de hormônio que você usar. Se fizer terapia hormonal vai durar um tempo, ou esse colágeno, se não fizer outro tempo. A cirurgia que a gente tem mais consagrada hoje é o sling, né? Que é uma tela de polipropileno que você coloca para substituir o puburetral. É uma prótese, vamos dizer assim. O sling começou em 98, Papa Petros, que foi quem descobriu o sling, em 98. O primeiro sling a gente fez aqui. O primeiro sling foi em São Paulo, que eu fui acompanhar, foi numa quinta-feira, e o segundo foi no Espírito Santo. Foi a gente que fez lá no HPM, e o terceiro na Santa Casa. Então, a gente é pioneiro no Brasil em cirurgia de sling, na época que ainda era retropúrquico. Então, eu tenho paciente de 25 anos de operado que está bem até hoje. E tem pacientes que não duram um mês. É mesmo? Então, qual é a função do sling? Então, você coloca ali a prótese, aquela função basicamente ele vai servir de molde para fazer o tecido fibroso, para fazer o colágeno em volta. Entendeu? Então, eu coloco ele lá. Aí a paciente tem que ter repouso, 30 dias, sem atividade física, sem pegar peso, sem ter relação. Porque vamos dizer assim, que eu coloquei o sling lá. Quantos dias para fazer o colágeno? 25 dias. Isso não muda, dependendo da técnica. Então, vai fazer bastante colágeno em volta dessa tela. Se ela tem uma gripe, eu tenho uma paciente que foi assim, que queria ter muito repouso, né? Aí eu operei ela foi para casa da sogra para ter repouso. Só que ela tinha gato e ela tinha alergia do gato. Ela voltou 15 dias depois perdendo urina de novo. Por quê? Porque eu comecei a espirrar por causa do gato. Por que você foi para lá? Porque tinha repouso e na casa dela não precisava fazer nada. Quer dizer, ela perdeu a cirurgia. Então, existe bastante repouso no pós-cirúrgico. Agora, você imagina uma paciente que está com 40 anos. Ela vai fazer uma cirurgia de sling. Ela vai viver 100. Esse sling tem que durar 60, né? É onde que eu gosto de empurrar a cirurgia bem para o último caso. Eu prefiro usar o laser, a radiofrequência, a cadeira eletromagnética, vão repor colágeno, fazer exercício perineal. Eu faço de tudo primeiro para depois colocar o sling. Olha a quantidade alternativa, né? Que o Dr. Fábio falou agora. O campo está vasto, graças a Deus. E uma vez você falou, sling, eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que ter um hormônio, eu tenho que manter a musculatura perineal. Agora é explicado porque ele parou de fazer 60 cirurgias por mês, né? Corrigir os fatores de risco, manter tudo isso, né? A gente está falando, assim, de longo prazo. Por isso que a gente fala tanto da prevenção. Então, assim, né? Quanto mais nova a gente já for cuidando de tudo isso, é muito melhor, muito mais fácil. E, doutor Fábio, você que está aí nessa jornada, né, que desbravou muito dos primórdios de muita coisa, você entende que o avanço ali da terapia hormonal trouxe benefícios reais não só para tratar a incontinência urinária, mas também para retardar a evolução da incontinência? Sim, sim. Grande passo dos problemas que a gente tem hoje foi vamos dizer assim, esse imbróglio que arrumaram com terapia hormonal, que não sei o que colocaram, que as mulheres têm medo de terapia hormonal.
Nossa, terapia hormonal é vida, gente. Não tem como a mulher viver sem. Eu falo sempre para elas assim, hormônio dá câncer. A primeira coisa que elas perguntam, hormônio dá câncer. Eu falei, ora, vamos lá. Você nasce, com 10 anos você já começa a produzir hormônio. E é grande quantidade, tá? Não é pouco. Aí você vai até os 45, 50 anos produzindo hormônio. Vamos dizer que vai até os 45. Então você passou 35 anos produzindo seus hormônios em grande quantidade, tá bom? 35 anos, combinado? E por que você não teve câncer, então, com esses hormônios aí nesse tempo? Agora eu vou fazer uma pequena fração, mas muito, infimamente pequena, para você ir mais uns 30 anos. Você acha que é isso que vai dar o câncer? Então eu já consigo desmistificar isso, porque o maior medo delas tem é disso. Mas elas não enxergam que elas estão perdendo o colágeno, que a vagina está ficando flácida, está aumentando o risco de incontinência urinária, que está perdendo massa óssea, que está aumentando o risco cardíaco, que está piorando a qualidade de pele. E assim vai, os outros sintomas, perca da libido. Fora a questão cognitiva, né? São Cansaço. 400 sintomas. Já cataloguei 400 sintomas da incontinência urinária. Escrevi um livro por causa disso, Vencendo os Desafios da Menopausa com Saúde e Equilíbrio. É um livro para leigo, para as mulheres, e todos eles têm referência bibliográfica, onde é que eu consigo desmistificar bastante esse medo. Mas é muito difícil desmistificar isso que eles têm. Não sei porque é contra usar o hormônio, e principalmente o hormônio isomolecular, né? Eu sempre explico para ela, você vai usar uma coisa, mas você está com sede, você tem que tomar água. Eu te dou água, você morre de sede. Você acaba a sua sede. Que quantidade de água que eu tenho que te dar? 2 gotas de água vai resolver? Não. E se eu te der um galão de 20 litros também? Não. O hormônio é a mesma coisa. O pouco não vale nada, o muito é até pior. Exatamente. Então existe a quantidade ideal. E se eu te der um suco de laranja, mata a sua sede? Muita gente sim, mata com suco, mata com cerveja, tudo, mas é água? Não é. Então o hormônio bioidêntico, isomolecular, é o hormônio igual à água, que é o que você tem que fazer na menopausa. Então isso não tem como te dar problemas. A não ser que você tenha um câncer de mama, hormônio dependente, que é uma coisa muito rara, né? Acho que a gente está até saindo do assunto aqui. Mas... Não, é ótimo você abordar essa situação, Então, porque esses casos, porque é o que a gente passa no dia a dia, né? Até porque a gente tem a contrapartida da própria classe médica, que não estuda igual vocês estão estudando, e já contraindicam o uso do hormônio. Tem muito colega hoje contraindicando o uso do hormônio, né? E eu sempre digo para elas assim, você tem medo de câncer? Tem. Você sabe que 85% dos cânceres causados por quê? Obesidade, diabetes, pressão alta e falta de atividade física. Você sabe que a falta do hormônio te dá isso tudo. E a genética e o hormônio? O hormônio é responsável por 1,5% só do tipo de câncer. E a pessoa está com medo do 1,5% e na grande maioria delas tem esses outros fatores, problemas, né? outros fatores e não dão tanta importância, né? É isso aí. A desinformação é o grande problema nesse sentido, né? Sim. E desmistificar muitas questões, né? Então, como a gente estava colocando aqui, obesidade, falta de atividade física, mudança do hábito, mudança do estilo de vida, é algo que é muito difícil de implementar na população. Então, olha lá, as mulheres que vão lá reabilitar a períneo comigo, depois de reabilitada, já está bem, está sentindo um bom tônus muscular. A maioria fala, nossa, não tenho feito os exercícios de manutenção. Sabe? Ou então não volta ali para fazer o protocolo de manutenção da máquina. Por quê? Porque é difícil, né? Você manter aquilo ali. Então, perdeu peso, você tem que manter a dieta para continuar lá, né, com o seu peso ideal. Então, é a mesma coisa, reabilitou o períneo, precisa manter. Você precisa de segmento disso aí. E eu percebo que muitas mulheres ficam meio com preguiça. Ai, eu esqueci de fazer. Ai, não estou lembrando, sabe? E a gente está sempre colocando essa questão da prevenção. Então, é muito importante. Tem que manter a saúde pélvica em dia, porque ela não vai durar a vida toda. E a gente já sabe que é ladeira abaixo, mas é difícil implementar. Né? Nós estamos ladeira abaixo. Então, Não todo tá, dia... É todo dia um pouquinho. Mas é progressivo. Menopausa é a melhor fase da vida da mulher. Eu falo isso para você. Menopausa é a melhor fase da vida da mulher. Ela não vai menstruar mais, ela não vai ter TPM mais, não precisa de método contraceptivo mais. Só fazer terapia hormonal porque fica tudo bem. Vai ser igual todo dia. Eu comecei a fazer terapia hormonal em gel em 2000. Acho que nem nascido vocês eram ainda. Vaginal. Eu na farmácia de manipulação fazia, era uma seringa na outra que a gente ficava jogando de um lado pro outro assim, depois empacotava num packzinho. Quando saiu o Devagar, eu falei, doutor, eu quero fazer isso em gel, hormônio, e tem jeito. Ele falou, pode com fazer. Com lecitina de soja, então, fez muito isso. Eu fazer no braço e foi com o Pentravan em 2010. Agora eu passei pro Versátil.
Mas pode falar, isso a gente sempre a Pode, cosmética. Claro, com A certeza. cosmética dele eu achei melhor, graças a Jaqueline que me falou. Que te apresentei, né? A gente sempre gosta de ter as alternativas. Cara. Como farmácia, a gente tem que apresentar as alternativas. Então você tem essas. Quando a gente tem essas opções, fica a cargo do prescritor em estar escolhendo a melhor opção. Né? Então, para a gente. Na verdade, é muito bom ter elas. A terapia transdérmica, ela também evoluiu ao longo Sim. dos anos, né? E o sensorial mais cosmético é uma necessidade. Doses menores, né? Volumes menores de creme são necessidades. Depende da área de aplicação, né, Jaque, Isso também, né? aí. Porque tem cremes que você vai aplicar intravaginal, tem cremes que você vai aplicar em regiões com pouco pelo, no meio das pernas, no braço. Então, isso tudo Vai já variar, né? da triangulação farmacêutico, prescritor e paciente, para que a gente atinja uma preparação individualizada e eficaz. A gente tem muita sorte, que o Espírito Santo eu acho que é um dos melhores estados de farmácia e manipulação, né? Acho que vocês são um exemplo do Brasil, né? Sim, eu já vi falando isso em alguns lugares fora aí, que aqui a coisa é bem melhor do que fora, que às vezes fora a gente... É meio complicado. De um modo geral, os fornecedores trazem dos insumos, eles trazem essas informações para a gente. Que os farmacêuticos capixabas, eles têm mais vontade de conhecimento. São mais cientistas. Né, de trazer, não a questão simplesmente para o marketing, né, mas estar comprometidos com aquilo que o paciente busca, que é a resposta clínica, né? Segurança e resultado. Né? É ele perceber na vida dele do dia a dia que aquilo ali está funcionando. Sim. Né? Sim. Afinal de contas, a gente está falando de saúde. Né? Então, a gente quer devolver saúde para o paciente. Né? Isso é muito importante. Mas, eu gosto tanto de manipular que eu estou esquecendo o nome dos remédios. Isso é ótimo, né? Eu era meio cético no começo, uns 25 anos atrás, né? Mas agora a farmácia de manipulação capixaba melhorou muito. Eu já nem sei mais nome de remédio, eu só sei nome da droga mesmo, mandar manipular. A gente fica muito feliz com isso, né, Jaque? 80% do mesmo tratamento é manipulado. Mas, hoje. doutor Fábio, isso a gente brinca, né? É que vai virando uma... aspas, Coca-Cola. Porque a partir do momento que você aprende os conceitos da individualização e que você vê um paciente chegando com respostas diferenciadas, o outro chegando, o outro chegando, o outro chegando, você vai falando assim, opa, eu tô no caminho certo, né? E como né, Jaque, andar de bicicleta, né? Tem que começar. E como isso deve ter feito diferença para você nos seus tratamentos, né, doutor Fábio? Porque você enxerga o seguinte, eu tenho lá mulheres magrinhas, 40, tem paciente de menopausa com 40 quilos. Eu estou paciente com 80. Se eu for comprar, eu só tenho 2 doses, a de 1 é de 2. Poxa, mas a diferença é muito grande. Então eu tenho que ter variação. Eu tenho que usar meio, 0,6, 0,7, de acordo com o peso da paciente. Não tem como você usar e sem manipular para fazer um tratamento correto de evolução que hormonal. Todo o período, né, de climatério para menopausa, tudo oscila tanto, né? Que é necessário experimentar, né, Jaque, para você chegar à concentração ideal para aquele paciente. Isso eu falo que a mulher vive momentos de montanha-russa. Eu falo que o médico ele tem que ser um bom equilibrista. O auge é na menopausa, é a melhor fase da vida da mulher. Mas vai descendo, a ladeira vai descendo, já. Pode falar isso. A gente tem que se cuidar mesmo. É isso aí. É cuidar todos os dias, né, doutora Priscila? Prevenção. Não pode relaxar. Não pode esquecer da data da manutenção, de jeito nenhum. Porque uma coisa é fato, se não fizer, vai voltar. Musculatura do períneo é igual o abdominal. Você vai na academia, ele fica trincado. Se você parar, vai murchar tudo de novo. Vai acontecer a mesma coisa. E aí não é falar mal do tratamento, é entender que o tratamento ele funciona, mas ele precisa de ser revisitado e fazer o dever de casa. Né? Você fez uma observação interessante, doutor Fábio, e assim, eu queria entender quanto tempo que a gente demora, né, que a paciente, óbvio que isso tem uma variação, mas quanto tempo ela demora para atingir uma condição boa e quanto tempo depois, por exemplo, eu parei, né? Cheguei lá. Aí parei de fazer exercício, parei de suplementar, parei de fazer tudo. Ela perde tudo aquilo que ela conquistou. Isso é muito variável. Depende da quantidade que ela conquistou e do tipo. Por exemplo, você faz uma paciente que fez um laser, fez a radiofrequência, fez cadeira, ela faz terapia hormonal. Essa vai demorar a piorar. Porque vai demorar. Às vezes uns 3, 4 anos aí ela não volta fácil, não. Mas às vezes as pacientes que não faz terapia hormonal, é muito atrófica. Tem uns que não pode fazer, tiveram câncer de mama e não tem jeito. E não tem jeito mesmo. Aí elas duram 1 ano, 2 anos, duram menos tempo, entendeu? Porque você não pode usar hormônio.
Embora, paciente com câncer de mama, você pode usar o estriol, pode manipular com o estriol usado tópico, não tem nada a ver com câncer de mama. Mas muitos são meio resistentes, fica com medo não usam de jeito nenhum. Então tem uma variação. Tem gente que é 1 ano, 2, 3, eu tenho paciente já de 4 anos, já com cadeira, laser, radiofrequência, que está bem até hoje. Eu fiz essa pergunta porque muitas vezes a gente chega aqui no cotidiano da farmácia de manipulação, a gente ouve alguns pacientes que depois que chegam lá no voo de cruzeiro, ele fala assim, não estou sentindo mais nada diferente. Larga tudo. Para de usar. E aí, assim, passa 6 meses, correm desesperados pro médico, né? Pra falar assim, meu Deus, minha unha tá ficando quebradiça. É uma semana, o calor já aparece. Então, não vai muito é essa questão, né? Porque realmente, assim, interromper, infelizmente, depois dos 40, o Dr. Fábio falou que depois dos 40, quando entra na menopausa, a gente entra na melhor fase dela. Sim. Mas ela precisa de todo um anteparo, né? De tratamento, tanto de suplementos quanto de procedimentos, para ela conseguir se manter lá em cima. Se ela parar de fazer isso tudo, ela realmente vai entrar num declínio absurdo, né? Sim. Mas a qualidade da informação do suplemento também melhorou muito, né? Muita coisa que a gente vê hoje que na faculdade a gente nem sonhava que era assim. Então hoje a gente... Na verdade, é uma área, né, doutor Fábio, que a medicina ainda estuda muito pouco durante a academia em si, né? E que, infelizmente, muitas vezes o médico tem que buscar esse conhecimento depois mesmo, nas pós-graduações, e que muitas vezes isso acaba até sendo desgastante também, né? Porque o médico, ele acaba tendo que estudar o tempo inteiro e se parar, né, nessa velocidade que o mundo está, aí ele rapidamente, de alguma forma, ele se desqualifica mesmo para o mercado. Na né? verdade, bioquímica até que tem. No primeiro ano é que a gente não dá valor. Eu tenho 2 filhas que estão fazendo medicina agora. Eu já falo, bioquímica e fisiologia, estuda esse troço tudo. Você está fazendo bastante lavagem cerebral, né? É disso aí que vocês vão precisar. Eu não gosto disso. Não, mas é disso. Aí quando chegar lá na hora da doença, tratar as doenças, suplementar, você vai ter que voltar tudo aqui. Eu tive que recapitular a bioquímica com você, lembra? Então, por conta dos suplementos. Mas agora passou, eu tive que voltar a aprender de novo. E a minha filha, já estou falando com ela, uma já está no terceiro e outra no primeiro. Fala, bioquímica e fisiologia. Estuda. São a base, que né? Tudo está aí. E no final das contas, as pós-graduações voltam justamente lá. Mas é tudo muito no começo, né? E a evolução dos suplementos é uma grande verdade. Nessa ótica da evolução dos suplementos, doutor Fábio, vocês, né, são médicos que acreditam na reposição hormonal bem feita, bem assistida, bem monitorada, mas fala pra gente também quais são aí, na visão de vocês, os suplementos, né, os nutrientes que não podem faltar quando a gente está pensando numa boa síntese de colágeno, já que é isso que os procedimentos que vocês propõem buscam entregar para a paciente. Só vou pedir perdão que eu lembrei uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Uma pergunta que eu ouço muito assim, doutor, o senhor é contra ou a favor reposição hormonal? Eu falei, isso aqui não existe contra e a favor. Existe o médico que estuda e o que não estuda. Porque para você falar que é contra, o contra é o que não sabe. Porque quando você sabe, é impossível você ser contra a reposição hormonal. Se você estuda, não tem como ser contra, gente. É um negócio que melhora a qualidade de vida, aumenta a sobrevida da mulher. Então, não tem como ser contra. Tá? Agora, a suplementação para colar é vitamina C, eu gosto de usar bastante. Já tem os prontos, não sei se pode falar o nome, né? Pode falar, vai lá. Eu gosto de usar muito Verisol. Não sei se vocês têm, eu gosto de usar bastante Verisol. Aí eu gosto de usar coenzima Q10, eu gosto de usar bastante, que melhora a energia da paciente. Magnésio com glicina, L-teanina para o sono, é maravilha, que a paciente tem problema de sono, às vezes ela não melhora só com hormônio. Assim, às vezes eu associo tudo, faço magnésio, glicina, L-teanina e melatonina, assim, um meio. Assim, eu tenho uma reserva de usar melatonina mais do que 1. Raramente eu passo mais do que 1, que eu vejo gente tomando melatonina de 10 também, é meio que exagerado. Assim, são os principais que eu lembro, assim, de imediato, né? São às aqueles vezes aí você vai usar creatina, whey, de acordo com cada paciente, né? É bem variável, mas o Verisol é um dos que eu mais uso quando eu vou
hipocolágeno. E aí depende também, o que eu observo, assim, depende da alimentação dela também, né? Se ela já tem, por exemplo, já insere na alimentação fontes de vitamina C naturais, beleza, então ela talvez não precise do suplemento naquele momento. Ah, não, ela não consegue inserir fruta cítrica todo dia, porque a vitamina C, ela é hidrossolúvel, então a gente perde. Também não adianta tomar a dose alta suplementada, certeza. que você não vai aproveitar e o rim vai excretar a maior parte, né? Então é uma questão de equilíbrio, mas isso tem que ser incentivado sim, porque isso é o que vai ajudar na manutenção, ajuda ali naquele tratamento de reabilitação inicial, mas é a manutenção também, que é fundamental. Acho que eu vou sair do assunto de novo. Vai lá, Fala, doutor doutor Fábio. Não adianta só tomar e suplementar se o seu intestino está ruim. Você está fazendo um cocô caro. Com Entendeu? certeza, Agora doutor que eu estou Fábio. gostando de estudar ultimamente é intestino, cara. Se você não Universo, tiver intestino bom, você não... Você não absorve, A gente não né? é o que come, a gente é o que absorve. Então, às vezes você está tomando, não está resolvendo, você vai ver desbiose, cara. Doutor Fábio, o intestino é a base do todo, né? Então, se a gente for olhar hoje, né? Agora já estou me metendo a tratar um pouquinho o intestino. Já estou começando a usar as enzimas, sais biliares, glutamina. Já estou começando a ver esse lado também. Porque às vezes o paciente ele não consegue ficar pulando. Pô, vai no cardiologista para tratar o colesterol. Vai tratar o diabetes com outro. Vai tratar a tireoide com outro. Então a gente lá na pós-graduação, a gente está formando médico e vai tratar essa área todinha. E aí a De gente forma pensar, Tem né? que tratar intestino, diabetes, colesterol, Se tireoide. a incontinência urinária tem ali como fator de risco a constipação, como que você não devolve uma melhor qualidade intestinal para sua paciente? É uma forma também de trazer esse paciente para a fidelização do tratamento, né? Porque senão frustra o paciente. O Ela tem que paciente entender, operado, né? se ele não tirar fator de risco, ele vai voltar a perder Vai a voltar. urina. Porque Ela tem que- esse colágeno aqui vai depender de quê? Se ele continuar com constipação intestinal fazendo esforço para evacuar Vai todo continuar dia, forçando. o sling vai romper. Vai. Se ele não tiver um colágeno bom, o sling vai afrouxar. Se ele engordar demais, vai afrouxar. Então, mesmo operado, não muda, ele continua tendo que cuidar. O fator de risco vai continuar ali, né? Então aquele ciclo continua. Ela tem que entender que essas pecinhas todas se unem, tudo tem sentido. É né? isso aí. E o aí- importante é que se você não explica isso tudo, doutor Fábio, que você falou, a culpa no final fica sua ainda, né? Porque você não fez um procedimento Nossa, mas adequado. Eu, explico, eu sou chato. Tem que Exatamente, explicar, mas porque tem que assim, se você não tem um profissional que faz toda essa contra-argumentação, olha, eu vou fazer a sua cirurgia, mas você precisa de ver isso, o que vai acontecer? Ela vai pensar que aquela cirurgia vai resolver os problemas dela e pronto, Nossa, né? eu tenho- E não Tem um Isso é muito formulário importante. lá de informação que são 3 páginas. Ela lê tudo. Aí eu tenho os vídeos na internet que manda ela assistir. Vai assistir os vídeos da cirurgia, todos os cuidados, né? Quando eu opero, o paciente já está massificado na cabeça dele. Que ele, às vezes, muitos pacientes, não quero nem operar, que eu não quero tomar esse tanto de cuidado, não. Eu falei, então é melhor não operar mesmo, não, porque senão não vai dar certo. É isso aí. Na verdade, só reforça o quanto que a mudança do estilo de vida é o que vai fazer a diferença, Vai. né? Uma coisa que talvez vai mudar, talvez que eles estudam ainda, que andou meio parado, é a célula-tronco. Você injetar célula-tronco na musculatura rompida do períneo. Você identifica o local, se for o uretral, você começa... Aí ele vai formar tecido novo. Entendeu? Assim, está meio incipiente ainda, mas ainda... Eu acredito que talvez seja o futuro a gente tratar incontinência urinária com célula-tronco. Mais uma alternativa, Quem né? sabe no futuro. E Tanta aí, coisa né? nova acontecendo, né? É justamente o que nós iríamos perguntar, né, Fábio, no que tange as novas tecnologias, né, os avanços nessa área. Se nós já temos hoje equipamentos muito bons, então essa aí é a perspectiva para os próximos anos, doutor Fábio. Aqui eu vejo assim a célula-tronco, porque a gente já conseguiu melhorar a qualidade do colágeno, a gente já consegue encolher colágeno, a gente consegue fazer contração de musculatura com as energias eletromagnéticas, consegue operar as rupturas, né? Então, assim, as fases que a gente tem de reforma da estrutura, a gente já ascendiu. Agora nós temos que passar por uma fase de fazer tecido novo. E o caminho talvez seria a célula-tronco. Restaurar, legal. né? Fazer essa regeneração. Tem também os fios, né, de PDO também que já estão sendo utilizados ali para reforçar essa parede anterior, né, para dar uma sustentação. Ela tem efeito limitado, dura um prazo menor, mas também é outro recurso, né? Então as coisas estão Eu caminhando. ainda tenho minha dúvida do fio, porque eu acho que é um procedimento que é muito caro, tecnicamente difícil de executar. O paciente gasta um dinheiro para daqui 6, 8 meses voltar a perder. Eu não...
Eu ainda tenho muito receio ainda faltam né? estudos ainda sobre ele, né? Mas é uma tendência, assim, é uma perspectiva que aí só mostra pra gente que opções tem, né? Então, às vezes, alguns pacientes podem se beneficiar, mas ainda tem estudo ainda, não tem... Vamos colocar, reforçar aquilo que a gente já tem, né? Que já tem tido excelentes resultados, né? Tanto que já tem diminuído o número de cirurgias, né? Então, o que é muito bom. É muito importante. E assim, é muito gratificante para a gente ver o que vocês falaram, né? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre a importância da farmácia de manipulação em todo esse processo, né, de suplementação personalizada, como isso contribui para o trabalho de vocês. Fale um pouquinho para a gente disso. Eu te dizer uma coisa para você. Hoje, 80% das minhas pacientes é menopausa e incontinência urinária. E menopausa, cara, se não tiver manipulação, eu não tenho como atender. Eu falo para vocês, amanhã acabou a farmácia de manipulação. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque aí eu teria que reaprender, fazer. Não tem mais como você fazer terapia hormonal sem farmácia magistral. É impossível. Você fala, faço terapia hormonal só usando via oral. Nossa, Deus me livre. Não vamos nem comentar. Para mim, vocês hoje, eu estou dependente de vocês. Estou num caminho que hoje, eu acho que acredito que não tem volta, né? Acho que não tem volta. A farmácia de manipulação ainda tem muito para crescer e vai crescer, porque assim, a gente está voltando ao que era o médico lá de Botica. Botica, isso aí. Que o médico farmacêutico era quase um só, né? Você tinha ali só. Você fazia as fórmulas individualizadas, né? Então, hoje, com a fisiologia, cada vez mais que você vê que você tem que pensar em intestino, tireoide, diabetes e... Tudo junto, né? Tudo junto. Medicina integrada. Não tem como você fazer tudo junto se você não tiver magistral para trabalhar, cara. Não tem. Eu acho que facilita a adesão ao tratamento também, né? Porque a partir do momento onde você individualiza, fica mais fácil para a paciente aderir ao tratamento, né? Então, assim, eu acho que é um ponto fundamental. Talvez a paciente ela se sente ali mais pertencente daquela conduta também, né? Sim. Porque a coisa quando é para ela, a dose é específica, tudo muda, né? O olhar muda. E quando você começa a estudar magistral, você começa a ver que tem coisas que você poderia fazer que ajuda muito o paciente que não tinha percebido isso. Por exemplo, às vezes eu cumprimento uma paciente, às vezes tem umas mãos que são mais grossas. Né? Aí eu descobri lá uma fórmulazinha de ureia, como fazer alguma coisa lá, que a mão fica fininha, passa no calcanhar da mulher. Eu falei, você chega para você, boa tarde, tudo bem? Nossa, tua mão tá grossa. Doutor, é assim mesmo, o calcanhar também é assim. Posso passar um cremezinho para você, magistral? Aí você passa com ureia, baratinho. Você ganha o paciente, ele adora. Fala, nossa, eu vim que nem era para isso. Você me viu, passou isso e eu já tentei usar cremes caros e não resolve. Usa aí um cremezinho de ureia, uma vez por semana, 2, 3, e vai fazendo manutenção. Quer dizer, a magistral proporciona isso. E faz toda a diferença, né? Isso é lindo, né? Como mulher, né, doutora Priscila? Vamos valorizar agora o passe do doutor Fábio no sentido assim, né? De ir além? De ir além, né? O quanto que hoje, na sociedade, as pessoas precisam se sentir vistas, né? E caramba, né? Ele olhou para o meu pé. Né? Ele percebeu a minha mão, né? Mas olhar é uma coisa, né, doutor Fábio? Enxergar é outra, né? E quantas mulheres estão precisando receber esse quentinho, né? Porque isso é tratar da alma também, né? Então, muito legal, doutor Fábio. Gostei de saber disso. Cabelo e unha também é óbvio, porque agora já tem... Você pode manipular para melhorar cabelo, melhorar a unha. Eu não tenho mais que ficar decorando aqueles nomes de remédio. Que cada dia a farmácia industrial tem um monte de creme, um monte de coisa. Eu não consigo gravar aquilo tudo. Então você sabe a fisiologia, começou a estudar, isso aqui é para cabelo, unha. Você faz as fórmulas e você consegue tratar. E o cabelo e a unha, como é que tá? Tá assim. Você quer que faça alguma coisa? Eu posso mandar manipular. E o muito legal é isso também, né? Você está usando o colágeno lá para o pós-laser e tal, aquela coisa toda. Você está usando a coenzima Q10, mas o cabelo também está crescendo por causa de tudo isso, né? Então a melhora geral é muito grande. E é percebida, né? Adverso, né? E ela vai perceber isso, com certeza. certeza. Melhora o sono, melhora o intestino. Você faz duas coisas com uma só. Isso aí. Diminui as dores musculares, né? Então são os ganhos indiretos. Né? Doutor Fábio, você falou que aqui no Espírito Santo a gente tem uma reputação boa, eu gostei disso. E o que faz você, doutor Fábio, escolher a sua farmácia de manipulação? Quais são os fatores que são preponderantes para você fazer essa escolha? Eu tenho meus 4 preferidos, vocês estão neles, entendeu? Assim,
a capacidade de eu ter para quem ligar e falar, ó, essa fórmula assim não gostei, entendeu? Isso vocês têm. A consulta que faz com a gente, que às vezes a gente prescreve alguma coisa lá na manipulação, a gente prescreve, bota uma dosagem errada, ou bota um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, aí vocês falam, não, ó, isso aqui é isso mesmo, a gente confirma, porque como não é uma coisa individualizada, na hora que você está escrevendo rápido, pode ter um rabisco lá e sair diferente. Então, o contato com a farmácia, essa disposição que vocês têm de nos orientar, faz parte para mim. A qualidade do atendimento, né? O paciente, hoje você dá a receita, dá os telefones, passa um WhatsApp para vocês com a fórmula, passa um orçamento, entrega em casa. Isso também eu acho fantástico. Às vezes, pacientes meus, eu tenho muito paciente do interior, né? Paciente da Bahia, Minas, Limiares, tudo. Vou manipular lá na minha cidade. Falando, não vai, não. É porque não é fácil manipular hormônio, sabe? É um negocinho penosinho com caroço de arroz. Você tem que ter um moinho alemão, que é importante. Isso eu já descobri que tem que ter, é verdade? Tem que ter. É o ideal, né? Ideal. Que você tem que moer esse negócio tem que ficar muito fino para penetrar na pele. Então, não é igual para todo mundo. Então, isso é o que me faz escolher as minhas 4 preferidas que eu tenho, e vocês são... Tá vendo? O doutor Fábio falou, né? Da disponibilidade do profissional em atender, da agilidade de entrega e da estrutura, né? Então, isso acho que são 3 fatores importantes na hora de escolher, né? Isso já aconteceu, né? Uma gestante que eu estava acompanhando, estava com muita náusea, muito enjoo, e não estava conseguindo repor umas vitaminas, e aí a Jaque, não, Pri, então a gente pode tentar associar isso aqui para não ter sabor, enfim. Então, essa interação, né, de troca que eu de acho que é fundamental, porque ela precisava fazer medicação e aí a Jaque me ajudou a manipular de uma forma que ficasse mais agradável para o paciente. Então, eu acho que isso também é um ponto muito importante, porque eu não sei quais são as formas, às vezes, que a farmácia tem de disposição. Então, ela colocou para mim, ó, eu posso fazer assim, 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 sabe? Então, isso é uma coisa que facilita, ajuda a gente, né? É a troca do conhecimento, né? No final das contas, é aquilo que o Dr. Fábio estava trazendo. O médico ele tem que ser muito bom no diagnóstico. Na hora de prescrever, ele pode pedir ajuda. Ele pode pedir ajuda para a farmacêutica. O farmacêutico ele estuda o desenvolvimento do medicamento, do suplemento, do creme. E a gente está aqui para isso, né, Fábio? Sem dúvida. O farmacêutico Estudamos muito estuda muito para isso. Quando saiu, 2010, que eu comecei a usar a base, o paciente usava. Muitos reclamavam, muito melequinha, não sei o que lá. Um dia já que falou Versaprov. Vou mexer não, esse troço está dando certo. 2 vezes Versaprov. Falei, 3 vezes é demais, vou testar. Cara, eu troquei todos os meus pacientes. Nossa, o paciente adora. Doutor, esse aqui é melhor. Esse aqui é melhor. Porque não fica melequento, é mais rápido. E os pacientes adoraram. Quer dizer, se não tem ela para me falar, eu estava lá do mesmo jeito até hoje. E diminui a adesão, tá? Porque tudo que a gente quer é aumentar a adesão do paciente ao tratamento. Melhora a adesão. Fundamental. Melhorou isso bastante. Aí. A gente tem que pensar muito nisso, né? Sim. Porque se o paciente não usar... o nosso suporte farmacêutico é todo para isso, né? É para melhorar justamente a qualidade, segurança da forma personalizada, porque o paciente consiga enxergar esse benefício e não largue para o meu sucesso é o paciente melhorar. Qual que é o meu sucesso? O paciente, eu não tenho mais calor, eu estou dormindo bem, eu melhorei a libido, melhorei a edificação, eu não perco mais urina. Esse que é o meu sucesso. Meu sucesso não é aparecer em televisão. Essa é a maior propaganda. Aparecer no podcast, teve tantos seguidores na internet. Meu sucesso é o meu paciente melhorar. É isso aí. Que é meu sucesso. Mas, sem dúvida, na área médica, ainda essa é a melhor propaganda, né, doutor Fábio? Onde a mulher for depois, ela vai falar do seu nome. Em todas as rodinhas sociais. E a farmácia magistral me ajudou muito. Eu comecei a usar mais magistral nos últimos 5 anos. Que eu comecei bastante. Nossa, melhorou muito o meu sucesso. Muito, muito. Os pacientes adoram. Porque vê que não é igual para todo mundo. Às vezes você tem 3 amigos que vão lá, cada um sai com uma forma de hormônio diferente. Totalmente diferente. Aí elas entendem, não, isso aqui é diferente, não é igual para todo mundo. Entendeu? Nossa, realmente o doutor Fábio olhou para mim de forma diferente. Individualizado. Tem 4, 5 irmãs que fazem terapia hormonal. Como é que eu vou dar uma receita igual? Compra isso na farmácia igual para todo mundo. Pô, será que é assim? O desequilíbrio nunca é igual, né, doutor Fábio? Não, nunca é. Não, nenhuma mulher é igual a outra, né? É isso aí. Nenhum tratamento tem que ser igual, é isso aí. Doutor Fábio, fala então para a nossa audiência, né, as mulheres ou até mesmo o marido ou o filho que quer dar de presente para uma mulher o seu livro. Como que faz para adquirir o seu livro? Nossa senhora, é lá no consultório. É @Dr. Fábio Leal, ginecologista.
Só procurar @Dr. Fábio Leal ginecologista, a gente entrega em qualquer lugar do país. Pois é, muito conhecimento tem nesse livro. E, doutora Priscila, você também tem a sua cartilha. Como que as mulheres podem ter acesso à sua cartilha? Elas podem fazer isso também. Manda uma mensagem lá para o Instagram, @doutora Pri Valentim, no direct. Pode pedir que a gente vai mandar a cartilha para vocês, Períneo em Foco, para vocês já darem esse passo inicial com vocês mesmas, com a sua região íntima, se conhecendo e começar a abrir para esse universo, né? Para começar a ter esse olhar voltado para o seu períneo e sua região íntima. Então tá lá, só mandar essa mensagem que eu vou mandar a cartilha para vocês. Isso aí, ó. Então depois de todo esse conteúdo, mais o livro do Dr. Fábio, mais a cartilha da doutora Priscila, não tem motivo para não ter conhecimento. Exatamente. Já que acho que a gente pode então encerrando mais um Formulando. Hoje a gente compartilhou muito conhecimento. Quero agradecer ao Dr. Fábio, à doutora Priscila, por toda essa informação. Espero que a gente consiga ajudar mais e mais pessoas. Esse é o propósito do Formulando, ajudar com casos de sucesso de vocês, outros prescritores que queiram também começar a prescrever, a usar a farmácia de manipulação, assim como o Dr. Fábio falou, né? E ajudar as mulheres a envelhecer com saúde. Essa é a principal missão desse nosso tema de hoje. Isso aí. E, lógico, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Pedir para que você curta, compartilhe esse conteúdo para muitas mulheres, porque tem muita informação de muita relevância. Combinado?